Bora falar de futebol, bora falar do 2020, um ano difícil, um ano complicado, o ano de 2020. E vamos falar aqui da expectativa, né, do ano de 2020 para o Clube de Regata do Flamengo. E o Flamengo que começou o ano de 2020 com a expectativa lá no alto. Iniciou o ano com 4 competições, né? E favorito em todas as 4 competições. O ano ainda não acabou, o ano de 2020 não acabou, mas um ano muito difícil, né? Bem diferente do ano de 2019, onde o Flamengo se sagrou campeão brasileiro e campeão da Libertadores praticamente no mesmo dia. O Flamengo foi campeão brasileiro, só para lembrar, em cima do trio elétrico. E aquele Flamengo que foi campeão de tudo, com Jorge Jesus, o time arrebentando, jogando futebol bonito, esse Flamengo, a perspectiva é que 2020, mesmo com a saída do Português, com a fatal saída do Português, que iria deixar o clube com a chegada da pandemia e com uma proposta do Benfica de Portugal. Mesmo assim, com a troca de treinador, a expectativa era que esse time jogasse muito mais bola, apesar de todos os problemas, um ano completamente atípico. Com a chegada do espanhol, o Flamengo não conseguiu ter o mesmo desempenho do ano de 2019. Com a chegada do treinador também chegaram as mudanças, né? O conceito de jogo, conseguiu algumas vitórias com o espanhol, porém o time oscilava muito, uma defesa muito furada, o espanhol não conseguiu contar com o Rodrigo Caio na zaga na maioria dos jogos, e juntando tudo isso, um ano difícil, um ano complicado, juntando tudo isso, fez com que o Flamengo tivesse um desempenho bem abaixo de 2019, até chegou nas fases de oitavas de final de Libertadores, por exemplo, mas foi eliminado pelo Racing naquele jogo, já que o Rogério Ceni já estava como treinador do Flamengo no jogo contra o Racing, que o Flamengo foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores da América. E também foi eliminado da Copa do Brasil, também já nas mãos do treinador Rogério Ceni, que assumiu no lugar do espanhol Domenech Torrent. Então a perspectiva do Flamengo de 2020 era muito lá no alto, diante de tudo que o clube conquistou em 2019. Mas enfim, aconteceu várias coisas, um ano bem complicado esse ano de 2020. O Jesus foi embora e não tá mandando bem lá no Benfica, tem problemas lá no Benfica. Esse último final de semana, perdeu a final da Supertaça, né, na Supercopa lá de Portugal, para o principal rival do Benfica em Portugal. E o Jesus também vai colecionando resultados ruins, já foi eliminado na Champions logo assim que chegou ao clube português. E a separação entre Flamengo e Jesus cada vez mais vai demonstrando que foi ruim, um casamento que chegou ao fim e foi ruim para os dois. E tem torcedor do Flamengo que ainda sonha com a volta do português. Olhando para frente, o Flamengo não dá para ficar reclamando do passado, né? Ficar lamentando o passado. O Flamengo, então, com todas essas mudanças, com esse ano atípico, com esse ano difícil de pandemia, sem torcida, com esse ano complicadíssimo, o Flamengo acabou das 4 competições que ele iniciou o ano. O Campeonato Carioca foi campeão, Libertadores e Copa do Brasil foi eliminado, ainda resta o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro, o Flamengo é segundo colocado a 5 pontos atrás do São Paulo, que hoje é o líder, e o Flamengo ainda tem um jogo a menos contra o Grêmio, um jogo difícil contra o Grêmio, mas o Flamengo ainda tem chance de brigar pela taça, pelo octacampeonato do Brasileiro. E tem chances para isso. O Rogério Ceni, depois das eliminações da Libertadores e Copa do Brasil, está tentando encontrar um time e tem condição para isso, que hoje ele conta com o nosso melhor zagueiro na zaga, que é o Rodrigo Caio, e ele não precisa ficar dependendo das torres gêmeas em vários jogos. Isso aí já é um diferencial enorme. Significa que o Flamengo, a tendência é tomar menos gols. Não tem acontecido. Desde que o Rogério assumiu, o time também sofreu muitos gols. Mas ele está tentando ajustar esse time para encontrar um rumo agora na parte final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, nesse final de semana, pega o Fortaleza pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem que vencer, tem que jogar para vencer, não tem alternativa. Cada jogo para o Flamengo daqui para frente é uma decisão. Contar também com o desgaste dos rivais, né? O São Paulo está envolvido em Copa do Brasil, o Palmeiras está envolvido em Libertadores,
E então contar com com desgaste dos demais dos rivais para que o Flamengo se aproveite dessa situação e com foco somente no brasileiro consiga aí os resultados e ainda brigar por essa taça nessa temporada 2020-2021, que vai se encerrar somente, o Campeonato Brasileiro vai se encerrar somente em fevereiro de 2021. E aí, uma vez sendo campeão brasileiro, né, vai para o octacampeonato, o Campeonato Brasileiro é muito importante, dá para vencer ainda e tentar se fortalecer para a próxima temporada. Mas o foco hoje é total nos próximos jogos que faltam pelo Brasileirão. O Flamengo pega o Fortaleza, o São Paulo também joga nesse final de semana, tem um confronto contra o Fluminense, o São Paulo que já se desgastou no meio de semana no jogo difícil de Copa do Brasil contra o Grêmio. O São Paulo pega o Fluminense, agora o jogo vai ser no Maracanã, não deve ser um jogo fácil para o São Paulo, o Fluminense também briga ali na parte de cima, pelo menos por Libertadores. Para o Fluminense seria importante conseguir uma vaga na Libertadores, para os cofres do clube seria importante, o Fluminense tem problemas financeiros, então se conseguir uma vaga na Libertadores seria muito importante para o clube do Rio de Janeiro. E o jogo contra o São Paulo precisa ser para o Fluminense, precisa fazer jogo duro contra o São Paulo para tentar aí ter uma boa colocação, se não brigar pelo título. O Fluminense é praticamente inviável o título nesse momento, mas uma vaga na Libertadores é algo muito possível para o time tricolor do Rio de Janeiro. Então o Flamengo esse ano, ele ainda, finalzinho agora, hoje Natal, né? O Flamengo aí poderia, né, dar um presente de Natal e Ano Novo com a vitória amanhã contra o Fortaleza e com o título brasileiro que vai vir lá em fevereiro. Para isso tem que ganhar todos os jogos. Galera, o ano que o Flamengo tinha uma perspectiva lá no alto para brigar pelos campeonatos mais importantes, foi eliminado de duas dessas competições, Copa do Brasil e Libertadores, resta o Campeonato Brasileiro e o torcedor do Flamengo acredita e vai acreditar até o final. Ainda dá para conquistar um título importante ainda na temporada, temos que acreditar até o final, até o fim, ainda tem tempo ainda, é o que a torcida do Flamengo espera. Galera, deixa um like, se inscreve no canal, lembrando que amanhã tem live, amanhã sábado tem live após o jogo Flamengo e Fortaleza, vai ter live com meus amigos Renato Moraes, vou estar lá com o Renato Moraes, Jorge Braga, ou então alguns convidados. Semana passada o Mauro teve presença lá na nossa live, a Janaína também participou por lá com a gente. Então galera, amanhã live, se inscreve no canal aqui, se inscreve no canal lá também, do canal Papo Fla Maior dos meus amigos. Então tamo junto, amanhã a gente volta com a live e a gente volta na semana que vem para falar de Flamengo. Bora falar de futebol, de Flamengo e do que estiver acontecendo no Brasileiro, de outros clubes, dos rivais ali que estão próximos do Flamengo, mas o foco principal é sempre Flamengo. Bora falar de futebol.